Olá, eu me chamo Rebeca, estou por trás do Casa Leveza, que é onde eu compartilho um pouquinho da minha casa, dou algumas dicas e inspirações. E a convite do Ricardo, eu vim fazer um tour aqui pela minha casa. Essa é uma casa que fica no pavimento superior e ela lembra um pouco o estilo de apartamentos pequenos, então acredito que pode inspirar muito quem também mora em casas pequenas ou casas de aluguel. E é isso, aqui em casa tem muita coisa de artesanato, já que eu também trabalho com artesanato, faço macramê no Ateliê Leveza. Então vocês vão ver muito artesanato local, macramê e muitas coisas rústicas por aqui. Eu espero muito que vocês gostem e venham comigo. Bom, assim que a gente chega na casa, é essa a visão que a gente tem. E assim que a gente entra, a gente colocou essa prateleira onde a gente coloca álcool em gel, algumas coisinhas de uso, chaves. Também tem essa parte onde a gente coloca as bolsinhas para as eco bag. E aqui embaixo a gente também colocou uma sapateira com esse tapetinho. Na lateral fica o comedouro dos gatos, que inclusive ele tá ali aproveitando. A gente também tem o espelhinho que eu fiz em macramê, para toda vida que a gente sai a gente poder se olhar. Aqui na lateral já tem a visão da nossa cozinha, que ela é uma espécie de corredor, e ela é toda integrada com a nossa sala, que fica aqui. E nessa cozinha a gente tem aqui primeiramente a nossa geladeira. Ela foi feita basicamente com tábuas de pinos, então aqui na parte inferior tem a nossa pia, que ela é de resina branca, e a gente fez armário somente nessa parte aqui. Do lado já fica o nosso fogão, em cima dele esse porta-temperos, que tem uma pegada um pouco industrial, com madeirinha. E aqui em cima ficam as tábuas de pinos, que é onde a gente dispõe tudo que a gente tem de panelas, pratos, copos e tudo mais. Embaixo a gente também colocou esses ganchinhos que dá para pendurar as xícaras, assim como também dá para colocar pano de prato ou o que quiser, né? Na lateral a gente tem essa visão, que é a visão da cortina, que aqui atrás dessa cortina é onde tem a nossa mini lavanderia. Como eu faço macramê, tem várias peças aqui de macramê pela casa. E aqui na lateral a gente colocou essa prateleirinha, que ela tem 15 centímetros de profundidade, que também é de tábuas de pinos, onde a gente colocou alguns potes que a gente reaproveitou de mantimentos. Aqui em cima tem dois pendentes de luz super básicos e simples mesmo, que tem essa luz mais amarelinha, mais aconchegante. Embaixo desses pendentes ficam a nossa bancada de refeição, que ela é feita de mármore, né? E além disso, ela foi apoiada em paredes de gesso. Aqui embaixo desse balcão a gente aproveitou que ficou vazado, a gente não quis colocar cadeiras para aproveitar esse espaço e colocar alguns utensílios. Aqui a gente também aproveitou e colocou uma sapateira que a gente tinha para colocar algumas vasilhas, né? Passando para cá tem a nossa lavanderia, e aqui, como eu falei, o que divide ela é essa cortina de macramê, e é uma lavanderia super pequena. Aqui a gente aproveitou para colocar esse cabideirozinho pequeno, né, esse estendedor. Aqui tem uns ganchos, a gente coloca vassoura, pá. Aqui ficou o nosso tanque, e acima dele tem duas prateleirinhas onde a gente coloca o balde e esse cestinho. Na outra lateral aqui da nossa lavanderia, mini lavanderia, a gente também colocou mais uma tábua de pinos, e que a gente dispõe alguns dos materiais de limpeza, em que eu organizei nessas caixinhas organizadoras. Aqui na lateral fiz uma bolsa de macramê, que na verdade ela se tornou uma porta-sacolas, então as sacolas que a gente reaproveita a gente coloca aqui, né? E aqui fica a nossa máquina de lavar. Passando aqui para esse outro lado, é onde fica a nossa sala. E assim como o resto da casa, ela não tem muito um estilo definido, né? Eu gosto de coisas de elementos, assim, mais artesanais, mais rústicos, como madeira. Gosto muito de plantas, então foi isso que eu também coloquei aqui. Nessa lateral ficam as nossas cadeiras, que são para nossas refeições, né? E essas cadeiras, elas foram achadas, elas estavam no lixo, e eu fui lá e peguei e trouxe aqui para casa, dei um novo uso, né? Ressignifiquei elas. Elas são cadeiras bem antigas de madeira mesmo, e tem também a palha indiana, que hoje em dia tá super em alta novamente, né? E elas são nossos xodós, assim. Passando aqui para a parede do rack, a gente tem esses suportes que a gente coloca algumas plantinhas. Aqui é um banquinho super velho que eu pintei e deixei ele meio inacabado mesmo, para dar um efeito um pouquinho de pátina, como vocês podem ver de pertinho. E aqui a gente coloca algumas plantas. Aqui tem o nosso rack, que ele é pequenininho também.
Aqui em cima a gente coloca algumas coisas que a gente gosta, o violão, o ukulele, né, também. Tem esse fiozinho de luz que dá um charmezinho, aqui tem várias peneirinhas dessas assim de palha espalhadas pela casa. Passando aqui pro lado, como um bom cearense, a gente tem que ter uma rede também, então essa rede já fica armada aqui o dia inteiro. E também tem essa porta que é bem grande, ela tem 2,50 de altura, que dá acesso lá para a área externa da nossa casa. Nessa outra parede aqui fica o nosso sofá. Eu gosto de colocar manta, porque como a gente tem gato e ele já tá aqui deitado, eles sujam bastante, né? Então a gente deixa aqui. E aqui do lado, eu aproveitei um banquinho e fiz ele como uma espécie de mesinha lateral. Aqui em cima a gente colocou uma prateleira. E daí eu fiz esses quadros aqui com as folhas secas que a gente tinha de algumas plantas. Também coloquei essa garrafinha de vidro com algumas folhas secas, ali tem um porta-velas. E ficou bem aconchegante esse espacinho aqui, como vocês podem ver, o nosso gatinho ama. Daí voltando aqui pro corredor, onde a gente entra na casa, tem acesso ao nosso lavabo, que ele é um lavabo super pequeno, mas ele tem o seu charme, assim. Aqui foi usado um revestimento um pouco mais amadeirado e a gente colocou também essas arandelas. Ali tem um porta-papel feito de macramê também, que eu fiz. E aqui embaixo tem a nossa bancada, que a gente não modificou quando a gente veio pra essa casa, ela continua a mesma coisa. Aqui a gente colocou só uma tabuzinha com algumas coisas de decoração. E aqui embaixo, novamente, eu aproveitei uma sapateira antiga para colocar as toalhas que a gente precisa usar aqui no nosso banheiro. Aqui ao lado do espelhinho da entrada já tem acesso para o nosso quarto. E ele é um quarto relativamente grande. Assim que a gente entra, a gente dá de cara com esse cabideiro, que a gente não tem guarda-roupa. Então, o que eu fiz foi basicamente fazer um cabideiro com canos PVCs. E eu revesti todo ele com barbante, né, de sisal. E ele ficou com esse estilo um pouco praiano também, que é uma coisa que a gente gosta muito, como a gente mora no Ceará, tem muita praia, então tem várias coisas de referência mais praiana. E aqui em cima a gente colocou essa tábua também para colocar 2 cestos ali com roupa de cama. Na parte de baixo tem 2 nichos que a gente aproveitou e fez de sapateira. Na lateral já tem a nossa cômoda, que a gente coloca mais roupas de uso diário e roupa íntima. Também tem um outro cachepô de palha que a gente coloca algumas coisas do dia a dia. Aqui ficam as maquiagens, também tem esse espelho que eu fiz com mais uma peneirinha, né, de palha. Esse espelho, e eu sempre gosto de luz amarelinha, então coloquei esse fio de luz aqui também. E aqui na frente também, quando você entra, dá de cara com o baú. Além de ele ser um baú razoavelmente grande, que dá pra colocar várias coisas que você não usa no dia a dia, ele também serve como banco. Aqui fica a nossa cama, que é super básica, ela é com pallets embaixo. E aqui também fica a parte da nossa parede, que é a única parede de cor, assim, que a gente tem na casa. E é um tom de areia. E aqui acima da cama a gente colocou essa prateleirinha para colocar algumas coisas de decoração. Essa lateral eu fiz uma luminária em macramê e também coloquei uma cúpulazinha de palha para dar esse ar mais aconchegante. Aqui também tem um banquinho que eu ganhei, que ele tem uma arte bem bonita. E eu usei ele como uma mesinha de cabeceira, e aqui eu coloco o livro, coloco umas pedras, um óleo essencial, umas coisinhas que eu gosto de usar. E na lateral, ao invés de ter uma porta que dá acesso ao banheiro, eu também fiz uma outra cortina de macramê, então tem um acesso mais fácil, e como aqui a suíte não tem tanto problema em relação à privacidade, né? Quando chega alguma visita, alguma coisa assim, a gente só fecha a porta do quarto e fica super prático. Esse é o nosso banheirinho e ele também tem uma prateleirinha aqui acima da nossa pia. E a gente também reaproveitou esse espelho, que ele era de um quadro grande, então a gente deixou esse espelho aqui. Aqui em cima a gente coloca esse cestinho com alguns produtos do dia a dia. Eu também coloquei uma tábua com os nossos acessórios de uso diário, escova. E aqui embaixo fica o cesto de roupa suja, que também é de palhinha. E esse baú onde a gente guarda coisas que a gente não usa todos os dias. E fica o sanitário, também tem esse porta-papel. Aqui a gente optou por não colocar box de vidro, então a gente tem esse box que na verdade é aqueles box estilo antigo, assim, de tecido mesmo.
E é um banheirinho super simples como o resto da casa. Saindo aqui da porta da entrada, a gente dá de cara com a escada que dá acesso à casa e aqui na lateral fica a porta do meu ateliê de trabalho. Assim que a gente entra, tem esse bordado com o nome do ateliê, que se chama Ateliê Leveza. Aqui fica a minha mesinha de trabalho, que é uma mesa de madeira, que na verdade ela é uma mesa de jantar, mas eu uso como mesa aqui para embalar os meus pedidos. Aqui tem umas prateleirinhas, algumas coisas de decoração, suporte de plantas, que eu deixo aqui em cima também. Tenho meus cadernos, as coisas de embalagem. Tem também outra cadeira que foi um garimpo, que eu aproveitei. E aqui na lateral ficam todos os papéis que eu uso para embalar as encomendas, né? Dentro desse cesto de crochê que eu ganhei. Aqui também fica esse mural. Toda essa parte de dentro foi pintada a meia parede com o tom de areia, que é o mesmo do quarto. E aqui eu coloco nessa outra parede o meu carrinho, que eu levo para todo o ateliê quando eu estou produzindo. Ele foi feito com caixotes. E aqui fica também as duas estantes de madeira, que eu aproveito para colocar alguns acessórios que eu uso para fazer as peças, algumas peças prontas também. Fica basicamente assim. Já aqui na parede que dá de frente para a porta da entrada, tem esses dois pallets que a gente usa como sofá e como apoio. Aqui também ficam as minhas duas araras de produção e aqui acima eu fiz uma arara suspensa para também fazer peças maiores. E aqui de frente para nossa mesa de produção tem esse janelão de vidro que ele traz muita claridade aqui para o ambiente e também dá para ver o verde das jardineiras que tem lá fora. Na parte que seria somente um pé direito duplo da escada que dá acesso à casa, a gente aproveitou e colocou uma laje para fazer nela uma espécie de despensa, que é onde eu guardo todo o meu estoque de materiais e de produtos que eu utilizo também lá no ateliê. Bom, gente, então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour. Como vocês viram, essa é uma casa pequena e muito simples, sem nada demais, mas acredito que ela pode sim servir de inspiração para quem também está aí no processo de reformar a sua casa ou deixar ela mais à sua cara. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e quero agradecer aqui o convite do Ricardo por ter me convidado para fazer parte desse canal maravilhoso. Beijão, tchau!